partir de agora, pela LOL TV, estamos chegando com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que a cada terça-feira procura trazer sempre alguém para falar assuntos diferentes que possam te informar e te entreter. Eu estou trazendo novamente a advogada Nara Bueno e Lopes para hoje falar um tema destinado às mulheres, que é o feminismo. Nara, muito obrigado por ter aceito o convite novamente. Como eu falei com você pelo WhatsApp, essa pauta ela é bem extensa. Eu quero começar falando de uma questão que você está vivendo intensamente, que é a questão da candidata a prefeita de Goiânia, a Cristina. Ela tem sofrido ataques machistas, porque de tudo que eu li nas suas redes sociais, a impressão que, para mim, o que ficou é que ela está sofrendo ataques machistas. Desde quase não colocar a campanha na rua, até ter problema com a chapa. Só estão apurrinhando a mulher, meu Deus. Bom dia. Bom, olá a todos. É um prazer estar novamente aqui conversando com a sua audiência e com você, Gustavo. Eu agradeço mais uma vez ao convite. Bom, em relação à doutora Cristina, para contextualizar os seus telespectadores, eu resido em Goiânia, Goiás, a capital do nosso estado. E aqui, infelizmente, embora eu seja goiana do pé rachado, que é como nós brincamos aqui, aqui é um estado ainda muito agrário, machista, misógino, muito rural ainda. Então, essa cultura de que a mulher é menor que o homem é muito forte aqui em Goiânia. Muito bem. A doutora Cristina me contratou e aí eu estou atuando na campanha dela, tentando assegurar a doutora Cristina o que nada mais é do que as leis do país. E quais são essas leis? E a regulamentação também, não só legal, mas também estatutária. Então, ela faz parte do PL, que é o Partido Liberal, e dentro de Goiás, o PL não é um partido democrático, é uma dinastia partidária. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o PL tem dono. Olha só que louco. Então, um partido político que deveria ser... E isso não é exclusividade de Goiás, não. Eu atuo em outros estados brasileiros e é muito comum. Eles tratam a questão como algo caudilista, coisa que era até 40, 50 anos atrás dominante no Nordeste. Sim, até nós aqui em Goiás chamamos de caciquismo político. Isso sim, mesmo. É um resquício desse coronelismo, mas com umas pitadas muito autoritárias e muito modernas. Então, a gente tem que ficar atento. E aqui a doutora Cristina, ela foi aclamada em convenção partidária, quer dizer, foi escolhida em convenção partidária pelos convencionais, e ela tomou uma traição muito grande, porque o partido, ao invés de apresentar para a Justiça Eleitoral a verdade dos fatos, a convenção partidária, inclusive, que foi transmitida ao vivo, foi toda registrada por áudio e vídeo, então é impossível de você fraudar, né, teoricamente, uma convenção registrada, uma conversa registrada em áudio e vídeo, mas a doutora Cristina, ela recebeu essa traição, a fraude eleitoral, na verdade, e ela... E o partido, ao invés de indicar para a Justiça Eleitoral o que tinha ocorrido, coligou com um desses grandes líderes, homens muito tradicionais de Goiás, e aí eu estou aqui lutando ainda. Já ganhamos em segunda instância, quer dizer, de 7-0, o tribunal entendeu que sim, tem que ser respeitada a autonomia partidária, e a doutora Cristina é a candidata do PL. Mas ainda continuamos aí na luta judicial. Continuando, porque a pauta é sobre feminismo, falamos desse assunto. Hoje a própria lei eleitoral exige que tenha um determinado número de mulheres nas suas chapas, nas chamadas nominatas. Você ainda acha que porque tem que colocar, isso ainda é uma coisa machista, não tinha que ser algo natural? É difícil essa pergunta, Gustavo, por quê? Eu vou tentar ser muito sucinta, porque esse é um raciocínio muito complexo. Na verdade, eu ainda continuo achando que a lei tem sim que obrigar, tem que fazer essa reserva de vagas. Por quê? Deveria ser algo natural? Sim, deveria. Mas na tradição brasileira, eu sempre dou o exemplo do cinto de segurança.
Quem aqui teve a sua infância nos anos 90, sabe que a gente não usava cinto. Cinto não era uma realidade. Então, a gente, em interiores, em capitais, não se usava cinto de segurança. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum do país. E o que aconteceu? Teve que existir uma lei que foi amplamente divulgada, com propaganda na televisão, cartazes pelas cidades, outdoors, para que a gente introjetasse a ideia de segurança do cinto, da utilização do cinto. Pois muito bem. Por quê? Porque a nossa tradição, além de nós termos sido colonizados e termos sido acostumados a essa imposição de regra, nós temos uma tradição que é da lei formal. Então, no Brasil, nada funciona muito quando é só uma cultura. Então, nós somos tradicionais da lei. Dentro do direito, a gente brinca que é dessa cultura romano-germânica. Pois muito bem. Então, na minha opinião, nunca vai ser natural se a gente não começar a naturalizar. E um bom jeito de naturalizar para nós brasileiros é fazendo que seja lei, né? Então, essa determinação de reserva, na minha opinião, está até pequena, tinha que ser mais, tinha que ser paridade de 50%. Eu também acho. Você também, justamente. Também acho. A gente tinha que começar a naturalizar, e aí sim, uma lei com imposição, os partidos políticos passam a ter que se adequar. Nesse se adequar, as mulheres começam a se sentir mais confortáveis nessas situações de poder e de disputa. Então, a gente vai naturalizando esse comportamento. Então, eu acho que vários pontos. A lei tinha que existir sim, e ela tem que ser modificada para prever paridade e não só uma cota de gênero de 30% no registro. Aliás, eu digo mais aí. Outro ponto, tem que ser uma paridade em cadeiras. Então, em cadeiras no parlamento e não no registro de candidatura, como ainda é feito hoje. E um terceiro ponto, essa previsão legal no Brasil funciona muito porque nós somos acostumados a cumprir algo desde que seja disposto em lei. Ô, Nara, seguindo aqui nosso raciocínio, vamos falar um pouco da questão do jogador Robinho, que é uma questão que vem nas últimas semanas sacudindo o país. Ele está sendo acusado de estupro, de ter estuprado uma menina, uma moça albanesa na Europa. Você não acha que estão passando a mão na cabeça? É porque é um jogador bem-sucedido, ganhou títulos, tem fama, tem grana, tem tudo, que não tem lei. A lei não vai passar. Eu passo por cima da lei. Você não acha que estão passando paninho na cabeça? Apesar que eu assisti alguns depoimentos dele, entrevistas dele, e eu estou dizendo a mim, Gustavo, não me convenceu em nada. Olha, Gustavo, é super legal você tocar nesse assunto, porque embora ele seja muito delicado, a gente tem que discutir isso. Sim, claro. E o que é isso? Isso é muitas coisas que rodeiam o Robinho. O Robinho, ele é só mais um agora, famosésimo, riquíssimo, talentosíssimo, que está em voga. Mas, veja bem, no próprio time do Santos, o técnico, o Cuca, nos anos 80, ele foi acusado e ficou 28 dias, salvo engano, preso na Suíça também pelo mesmo caso, um estupro de uma menina de 13 anos, ele com mais outros jogadores. Então, para você ver, a gente está discutindo o Robinho agora, a gente discutiu o Cuca há uns anos atrás, a gente discutiu vários outros que podem ser listados, mas a gente ainda vai discutir outros se nós não mudarmos a nossa cultura. Então, o que a gente tem que mudar aqui, pensar aqui eu sempre faço esse questionamento com as pessoas que me rodeiam, nas palestras que eu dou, enfim, que por que mulher não é gente? Por que mulher não é gente? Porque mulher não é considerada ser humano. Então, o ser humano, quando a gente fala de ser humano, dos direitos e garantias individuais de um ser humano, a cultura geral, o brasileiro comum, imagina um homem branco, de meia idade, tendo os seus direitos e a sua propriedade defendida. Mas é interessante que não se é visto, as pessoas não veem a mulher como sujeito de direitos, mas como objeto. Então, a mulher é objetificada. Por ser objetificada, o brasileiro mediano, e aqui a nossa cultura, e quando eu falo brasileiro, eu incluo homens e mulheres, nós
acabamos por desconsiderar o consentimento e o sentimento, a responsabilidade emocional. Então, a gente esquece que mulher é gente, essa é a grande verdade. Então, por mulher não ser gente, não ser ser humano, não gozar dos mesmos direitos de ser humano, ela é objetificada, ela é desqualificada, ela é tomada por menos, e além de ser tomada por menos, Gustavo, ainda tem um lado mais grave. O nosso corpo físico e psíquico é desrespeitado. Então, o nosso consentimento não importa. Daí é que vem que o corpo da mulher é desposável. Qualquer homem pode vir e estuprar uma mulher. Daí é porque a gente fala. Não querem saber, vamos aqui fazer festa e ponto final. Sim. Qual é? Isso não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Não entra. Porque o grande X o Robinho é só mais um exemplo, muito triste, muito famoso, muito talentoso, muito conhecido. Mas vejam bem, ele já foi condenado em primeira instância com provas robustas de que ele estuprou uma mulher inconsciente. Então, aí me assusta. Pode falar. Desculpe te interromper, só para a gente poder fechar esse raciocínio. Ele não teria que ser preso e responder pelos atos na lei da Itália? Pois na Itália eu não posso dizer com muita segurança, porque não é meu objeto de estudo, não conheço muito o sistema italiano, mas ele recorreu na Itália e se mudou de lá. Então, lá na Itália, acho que isso é muito parecido no Brasil, se o réu for primário e tiver trabalho fixo e etc., ele tem algumas vantagens perante a justiça. Então, eu acredito que seja isso. Então, ele recorreu lá, mas ele está condenado em primeira instância, mas recorreu. E aí, mas o correto, Gustavo, o correto seria ele estar preso. Um homem que estupra uma mulher, ele deve estar preso. E eu vou fazer um raciocínio aqui também. Só que eu vou te interromper, Nara, desculpa. Diga, Só pode vou te falar. interromper um pouquinho, que é o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial e vamos continuar no próximo bloco. Voltamos já já.